Neste episódio, de dar inveja até ao saudoso Jô Soares, Diego Sommer entrevista Dan Fermon, especialista em inteligência artificial, sobre a implementação de IA no setor público. Dan discute os desafios enfrentados e os impactos positivos no setor público. Eles também abordam a importância da engenharia de prompt e da literatura especializada para o avanço da IA no Brasil. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Está começando mais um IA Todo Dia, mais um programa de entrevista feito especialmente para vocês que gostam de inteligência artificial, que se interessam. E hoje, mais uma vez, a gente tem um convidado aqui de calibre. Daniken Fermon é ouvidor do Detran, diretamente do Rio Grande do Norte, certificado em inteligência artificial e machine learning e visão computacional pela USP. Ele se destaca por implementar soluções de automação para otimizar processos e melhorar o atendimento ao público. Autor de 2 livros sobre inteligência artificial, Daniken busca se tornar uma referência em consultoria para a IA, ajudando organizações a maximizar o uso dessa tecnologia. Daniken, muito bem-vindo a este programa, meu amigo. Fique à vontade, a palavra é sua, se apresente para a nossa audiência. Muito obrigado, Diego. Vou te imitar um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acompanho o IA todo dia e é uma coisa que me deixa muito feliz porque já começo o dia muito bem informado. Te agradeço até por essa iniciativa, Diego, e parabenizo também, além de agradecer quem está escutando a gente agora. Valeu, é isso aí, obrigado. Ouvidor do Detran, e surgiu a necessidade por conta da alta demanda por informações, né? Então, em plena pandemia, a gente estava com uma dificuldade enorme de canais de informação e surgiu essa ideia da ouvidoria prestar esse esclarecimento, né, para a população. E como a demanda escalou muito, eu quis manter a qualidade do nosso atendimento e a solução realmente foi buscar esse tipo de alternativa com inteligência artificial, com automação, e assim a gente consegue dar conta. Cara, que legal. E, Daniken, mas até eu vi a tua formação ali, você tem a formação pela USP ali em Machine Learning, IA. Isso veio antes ou depois de tu começar a implementar isso ali no Detran do Rio Grande do Norte? Isso veio depois, Diego. Isso veio depois. Eu sou formado em administração e por conta desse atendimento da ouvidoria, a demanda começou a crescer muito por conta da carência desses canais de comunicação. E como a nossa demanda estava aumentando muito, eu resolvi buscar esse tipo de solução. E aí comecei a pesquisar na internet, foi uma pesquisa bem extensa, procurei material para ler, procurei me informar sobre isso, e vi na automação combinada com a inteligência artificial uma boa alternativa. E aí fui buscar a qualificação nisso, né, procurando material científico. A IA é muito nova no mundo inteiro, mas a gente já tem um bom número de publicações e esse material é bem rico, especialmente lá fora. O Brasil ainda que meio está na esteira disso tudo, mas vem produzindo bons avanços. Então realmente foi depois. Legal, cara. Bacana. Mas eu acho que é mais ou menos assim que começa, né? A gente se interessa pelo assunto, pega gosto por aquilo e depois que vai procurar realmente se formar e se profissionalizar no negócio, né? Isso, especialmente quando a gente enxerga o potencial disso, né? E a gente vê resultado, principalmente. E aí isso dá um incentivo maior para a gente continuar. Sim, e tu implementou essa automação no Detran, tudo por conta, né? Não foi alguma coisa assim, tipo assim, um projeto do governo. Não, tu, mesmo como funcionário público ali, teve essa ideia, teve essa iniciativa e começou a usar a IA para melhorar não só o teu trabalho, mas o atendimento do Detran de forma geral. Exatamente. O atendimento, eu queria separar um pouquinho, assim, o atendimento da ouvidoria do Detran. Por quê? Da ouvidoria, perfeito. Isso, porque a ouvidoria, como é um canal de última instância, ou seja, as pessoas procuram o serviço, às vezes não conseguem ou esbarram em certas burocracias, enfim, a própria dificuldade do serviço público, né? Isso não é uma
exclusividade do Detran, mas do próprio serviço público. São muitos processos, muito complexos, e às vezes o cidadão meio que se encontra perdido nisso. Então existe o canal da ouvidoria, que no caso nosso, que é a do Detran, ela é bem atuante. Só um instante, por favor. Pode me mostrar, pai? Tranquilo, cara. Programa ao vivo tem disso, não tem problema. Quantos filhos Então, você tem, Dani? então vamos apresentar aqui o meu assistente. Esse aqui é melhor do que o Apresenta chat aí. GPT. Senta aqui, filho, um pouquinho. Esse aqui, Garoto bonito, hein? esse aqui é o Leon. Leon. Tá bom, filho? Prazer, Leon. Conheceu? Esse é o Diego, do Ia Todo Dia. Tá Não bom? sei se ele tá me ouvindo, né? Não Mas tá disse te que eu dei ouvindo. Disse que eu mandei um oi pra ele. Então vai lá, filho. Deixa o papai continuar, tá bom? Mas quem fala com você? Eu tô falando com o Diego. Mas quem falou com você? Tá bom? Vai lá, ajuda lá, tua mãe. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Sensacional, né? Eu não vou seu nem filho, pedir né? desculpas, né? Porque é a Não, melhor não, coisa meu do amigo, não mundo. precisa. Mas Não então, precisa, então a gente, o cidadão normalmente, quando chega na ouvidoria, ele já vem com um certo nível de estresse. E aí a gente pensa o seguinte: vamos ter empatia com esse cidadão, vamos dar a melhor informação possível no menor tempo possível. E isso, devido à nossa alta demanda, mais uma vez, a demanda foi o grande impulsionador dessa nossa transformação, vamos chamar assim. Foi por isso, né? Por conta dessa alta demanda. Então a gente enxergou na automação e na inteligência artificial esse grande potencial, e a gente tem conseguido fazer um bom trabalho. Ah, entendi, cara, perfeito. E quais foram os maiores desafios que tu percebeu, Dani, ao implementar a IA e a automação no Detran do Rio Grande do Norte? Teve resistência por parte da equipe? Ou ali da chefia, alguma coisa assim? Não teve resistência nenhuma, Diego. Na verdade, nós somos uma equipe reduzida e tudo nosso é muito acertado entre a equipe, né? Então a gente meio que conversou, e são duas mulheres, né, que trabalham comigo, são duas feras, na verdade. Sem elas eu não sou ninguém. Então, assim, a gente combinou que esse tipo de solução ela ia ajudar muito no nosso trabalho, só que elas disseram: olha, a implementação fica contigo, porque essa área técnica realmente a gente fica muito a dever. Então, por parte da gestão, por exemplo, a gente sempre teve apoio, né? Isso é uma coisa realmente muito boa, no sentido de providenciar estrutura, uma boa internet que a gente precisa, enfim. Então a gestão sempre apoiou nesse sentido. Legal, cara, legal. E desde que tu começou a utilizar, né, vocês começaram a utilizar a IA no Detran, quais foram as mudanças mais significativas que tu percebeu no atendimento ao público e na eficiência dos processos? Essa é uma boa pergunta. Nós temos uma plataforma que mede, essa plataforma é oficial do governo, o painel resolveu, e ela mede a eficiência através de uma pesquisa de satisfação no final do atendimento da demanda. E essa pesquisa tem se mostrado, aliás, os números dessa pesquisa, né, têm mostrado para a gente que a gente está no caminho certo. Nós saímos de aproximadamente 25 dias com o tempo médio de resposta, e hoje a gente tem o tempo médio de resposta de 10 dias. E sempre abaixo do limite legal, que seriam 30 dias, né, de tempo de resposta. Então a gente conseguiu otimizar muito. Só que o nosso canal mais demandado e é o canal realmente mais dinâmico, é o canal do WhatsApp. Porque hoje em dia todo mundo resolve tudo pelo WhatsApp. E nisso o cidadão, todos os dias, aproximadamente 150 novos chats são gerados, e a gente tem conseguido responder todos eles, e tem um número interessante: 95% desses atendimentos, desses 150, são feitos sem qualquer interferência humana, com índice de satisfação de 100%. Caramba, cara. Peraí, só para eu entender, vocês eram em 3 pessoas. Somos ainda. São ainda, né? São em 3 pessoas, 150 chamadas por dia vocês recebiam só no WhatsApp ali para responder. Não tinha como dar conta, cara. Não tinha como dar conta. Imagina. Não tem como. Com certeza o nível de satisfação aumenta, né? Sem dúvida. Teve uma época até que a gente começou com o WhatsApp, e aí viu que a demanda a gente não ia dar conta da demanda, aí passamos para o Telegram,
que pouca gente usa, convenhamos. Então era uma ideia de crescer aos poucos esse canal do Telegram. Só que ele realmente não tem sucesso porque o Telegram não é muito popular aqui no Brasil. E aí Sim. que eu fui buscar, não, a gente tem que voltar para o WhatsApp, só que tem que voltar fazendo a coisa certa. E eu sabia da existência desse tipo de solução no mercado, só que para contratar uma empresa, aí entra aquele rito processual, né, do processo público de contratação, de licitação, enfim. Então seria uma coisa muito morosa, não dava para resolver na hora. Aí eu fui atrás, eu mesmo, bom, então vamos lá, arregaçar as mangas e E vamos aí, fazer. tu criou todo o processo de automação ali para o atendimento no WhatsApp. Isso. Todo o Exatamente. processo de automação pelo WhatsApp. Então hoje a gente tem uma série de menus e respostas automáticas. E quando precisa, a gente interfere no atendimento em qualquer momento, sempre para dar a melhor qualidade. Uhum. Que legal, cara. E aí depois tu foi buscar as certificações ali que tu teve pela USP em inteligência artificial, machine learning e visão computacional, certo? E Exato. tu acha que isso aí influenciou a tua abordagem depois na criação ou até no aprimoramento dessas soluções de automação? Dentro do órgão, acredito que não, Diego, porque a gente tem uma estrutura bem consolidada, tanto de atendimento no órgão, né, como da própria ouvidoria. Então, isso eu enxerguei mais um potencial externo. Tanto é que resolvi, por conta de estudar e já saber alguma coisa e perceber. Começou assim, nos meus amigos, depois nos colegas de trabalho, a gente percebe que as pessoas ainda não conhecem. O próprio podcast surgiu disso, as pessoas não conhecem ainda a IA em todo esse potencial. Então eu resolvi espalhar isso, vamos dizer assim, né? Eu resolvi divulgar isso. Aí escrevi livro, estou preparando um curso e eu quero realmente, eu sou um entusiasta, eu quero que isso se expanda de uma forma, pelo menos no que eu puder influenciar, muito segura, muito com passo firme aqui no Brasil, né? De uma forma geral. A gente tem um grupo de WhatsApp também, todo dia a gente se fala e busca soluções e discute acontecimentos, enfim, é uma coisa bem dinâmica. Cara, que legal. Falando até nos livros que tu escreveu, Dani Kane, um foi sobre engenharia de prompts, né? Isso. Você pode explicar um pouco mais sobre o conceito e a importância dessa prática no desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial? Vamos lá. Você, melhor do que ninguém, sabe que tudo na IA começa com prompt. Então, o que é um prompt, né? Para quem chegou agora no canal, no podcast, o prompt é o comando que você dá, é a interação que você tem com a IA. Você dá um prompt, você dá um comando e ela resolve aquele problema que você perguntou. Então, assim, existe uma expressão nos papers, eles até dizem, se você der um prompt vago, você vai ter uma resposta vaga. E o prompt ele tem que ser muito bem estruturado para que a solução de inteligência artificial, seja ela da OpenAI, da Anthropic ou qualquer uma que você esteja utilizando, para que ela te dê uma resposta sólida. Então, outro dia eu assisti um programa seu, inclusive, que você disse assim, a gente tem que conversar como se fosse uma pessoa. Então, quando você está falando com a pessoa que não está entendendo muito bem o que você está dizendo, o que você faz? Você explica melhor. Você explica melhor, explica com outras palavras, contextualiza de outra forma. E assim é a engenharia de prompt, né? Então, é para aumentar a sua assertividade quando dessa interação com a inteligência artificial, seja ela na produção de relatório, na produção de planilha, na produção de texto, enfim, né, toda a produção que você quiser, inclusive de imagens ou vídeos, como a gente tem. Exatamente, cara, e é legal a gente falar sobre isso, né? A gente conversou já antes aqui do programa e até tu me corrigiu da questão da engenharia, eu até me corrigi no último programa que eu fiz ali, eu não sei se tu já chegou a escutar, mas no final eu citei o seu nome e pedi desculpa pela questão da chacota que eu fiz com o termo engenharias de prompt, né? Mas eu expliquei. Mas vamos explicar de novo, né? Para quem não... O que tu tinha me explicado e exatamente isso que eu queria te pedir, para explicar por que se chama engenharia de prompt. Porque não tem nada a ver com a engenharia que a gente está mais acostumado, com mecânica, cálculos, física, esse tipo de coisa, certo? Engenharia elétrica. Exato. Normalmente, porque assim, o termo engenharia aqui no Brasil, ele tem
esse significado de uma formação extremamente técnica, que são as engenharias que você citou, e a engenharia de prompt é aquela técnica de construção do prompt, de design do prompt. Eu gosto de usar essas palavras também, mas a gente simplesmente traduziu o termo do inglês, que seria prompt engineering. Mas engineering ele tem uma conotação um pouco mais ampla no inglês. É realmente essa coisa de engenhosidade, de criação mesmo, né? De você Sim. tirar do zero ali e criar alguma coisa. Entendi. O Dani, os teus... você tem 2 livros, né? Um que é de engenharia de prompts e o outro é sobre o quê, cara? O outro é uma introdução à inteligência artificial. Ele traz assim um pouquinho da história, conceitos fundamentais. É para quem realmente quer aquele primeiro contato do zero, sair do zero. Ele dá alguma coisinha ali no final de engenharia de prompt, mas o aprofundamento maior vem nesse segundo livro. Ah, entendi. Os 2 já foram lançados? Os 2 já foram lançados, estão à venda na plataforma da Amazon e outras também de produtos digitais, né? Legal. Quer passar a tua rede social aí já pro pessoal? Já para a gente dar um toque. No final a gente relembra todo mundo, mas já para quem quiser Maravilha. Bom, eu tenho trazido bastante ferramenta lá no meu Instagram, que é o danfermon.ia, e no TikTok também com o mesmo nome. Então é bem fácil de achar. Assim, eu sigo o Dan e é bem bom, galera. Quem quiser seguir, pegar uma parte técnica, é sensacional. De verdade, Dan. Sem demagogia aqui, cara. Eu jamais traria alguém aqui que eu não acho que pudesse acrescentar esse trabalho aí. E o teu trabalho é bem legal, né? Tá começando agora ali no Instagram, eu digo assim, ainda você vai entrar, não tem um monte de seguidor. Contudo, isso não significa absolutamente nada. Porque a qualidade dos vídeos ali, das informações que tu traz é sensacional, cara. Então, eu realmente recomendo para quem quiser aprender para seguir o Dan, porque vale a pena. danfermon.ia, né? Isso aí, Diego. Obrigado, te agradeço. É um conteúdo que eu faço autêntico, né? Eu não faço com intenção assim de crescer em rede social, não, mas eu quero que aquela pessoa que de repente o algoritmo entregou aquilo para ele vai fazer uma diferença. Ele vai de repente, opa, essa ferramenta eu não conhecia, ou então, nossa, isso aqui que a gente faz dessa forma fica melhor e tal. Então, essa é a minha intenção de fato na rede. Então, mas eu acho que é isso, cara, que é o diferencial, assim, das pessoas nas redes sociais, é ser autêntico mesmo, sabe? É isso que dá aquele tchan, assim, é por isso que eu recomendo mesmo, porque é justamente o que você falou, é autêntico e é bom. Bacana. Voltar um pouco aqui pro meu roteirinho de perguntas antes que a gente se perca. Vamos lá. Você, considerando a tua experiência aí que você já é longa, né? Desde a pandemia e tal. Como que tu vê o futuro da automação e da IA no setor público brasileiro? Quais são, na tua opinião, aí, os maiores obstáculos e oportunidades nisso? Você acha que demora muito ainda para começar a implementar? Eu acredito que essas duas atividades vão andar juntas e cada vez mais presentes na prestação do serviço público, ao passo que o cidadão também vai tendo um pouco mais de acesso a isso, cada vez mais, inclusive através do celular, que é o que está no bolso, é o companheiro de toda hora, né? Então, mas assim, eu não acho que vai ser um movimento rápido, porque a gente tem um país enorme, com a diversidade cultural gigantesca, riquíssima, e a gente tem, eu tiro pelo próprio atendimento que a gente tem lá no Detran. Você atende desde aquele empresário que tem uma frota até o outro que é um pequeno produtor rural, um agricultor mesmo, que ali ele sabe, ele tem aquela interação com tecnologia, mas o bastante para sobreviver ali dentro daquele WhatsApp, né? Então, assim, a gente tem essa miríade aí de percepções de tecnologia. Então, é um movimento bem difícil popularizar isso de forma que, de fato, chegue para as pessoas, porque isso é o que todos os governos devem ser, inclusivos, né? Então, eu vejo que é um movimento que, sim, vai crescer, tem crescido,
mas não vai ser uma coisa rápida, não é uma implantação fácil. Uhum. E você acha que a gente pode até discutir isso aqui, eu posso até dar minha opinião também, mas Claro, você acha que o funcionário público está preparado para isso de forma geral, cara? Tu que trabalha no setor público, como é que você enxerga isso? assim, eu gosto muito de números, então eu nunca tive um acesso a uma pesquisa que indicasse uma resposta para a pergunta que você me fez, Uhum. mas Não, uma eu digo percepção. assim, de percepção mesmo, tá? Não, obviamente, não baseado em números, mas É, da tua percepção estando lá dentro. Você acha que os eu teus acho colegas... perfeito. Eu acho que existe uma certa resistência, porque normalmente a carreira pública ela é muito longa, então a gente convive com gente que é mais antiga, que tem uma certa resistência até natural às novas tecnologias, mas a turma mais nova, a gente tem também muitos concursos que foram realizados, muita gente que entrou agora que eu digo de 2, 3, 5 anos para cá, e esse Uhum, pessoal mais recente, vamos dizer assim, eles têm de fato uma receptividade maior para esse tipo de ferramenta. Eu acho que vai ser uma coisa meio que mista, até porque a tecnologia, quando ela é bem implantada, ela é bem aceita por todos, né? A perfeito. boa tecnologia é aquela que a gente nem percebe que usa. Uhum. É isso aí. Cara, eu acho assim, é, o problema em si não é o funcionário público, sabe? Não é o funcionário que não quer aprender, que está atrasado, mas Não, o sistema público que não não oportuniza às vezes cursos, atualizações para os funcionários públicos de forma que eles possam se atualizar e estar em dia e utilizar essas ferramentas, sabe? Claro, eu estou generalizando aqui, né? Vai depender muito de instituição, de estado, mas assim, de forma geral, eu que já trabalhei no funcionalismo público federal em Brasília e aqui em Santa Catarina, eu posso dizer assim, tem diferenças, óbvio, mas generalizando, o próprio governo não te dá a, as oportunidades de crescer aí, de estudar e não fornece muito curso ou mesmo incentivos para que você faça cursos e estude, sabe? exato. Porque o funcionário público, na maioria das vezes, cara, é um cara que quer fazer o melhor, quer trabalhar bem, quer dar o seu melhor ali, sabe? É um cara vocacionado, assim, para atender o público e para atender a população, né? E, infelizmente, a gente tem essa má fama de, funcionário público é tudo vagabundo, funcionário público não quer trabalhar, não sei o quê. E não é, cara, não é isso. A maioria que eu conheço, não vou dizer que não tem, óbvio que tem, como em qualquer trabalho nesse mundo, tem gente ruim, mas a maioria, cara, é gente boa que quer trabalhar, mesmo os mais antigos, né? Isso é fato, isso é fato. E além disso, né, Diego, existe a própria dificuldade do tamanho da organização, dos entraves legais, você sabe disso, que para tudo que se vai realizar ou mudar, existe um processo para isso que é necessário que seja seguido, e realmente é uma estrutura, a estrutura pública, que eu digo a máquina pública, ela é muito grande de fato. De fato, cara, de fato. Mas, agora voltando um pouco Para pro ir, teu livro, para IA e pros teus livros, vamos voltando aqui no flashback. O que que te inspirou, o que que te inspirou a escrever os livros e como tu vê o papel da literatura especializada no avanço e na popularização da IA no Brasil? Você acha que faz sentido ainda hoje escrever livro? Vai vender? Vai ter gente que vai comprar? Ou até o próprio ChatGPT daqui a pouco vai estar revolucionando isso e ensinando as pessoas a usar ele mesmo? excelente pergunta. E ela tem, assim, na minha concepção, duas respostas. Os livros, eles foram escritos por uma questão pessoal minha. Eu realmente sempre quis publicar alguma coisa, divulgar algum conhecimento nesse tipo de meio. Então foi meio que, sem querer fazer drama, mas foi meio que uma realização de um sonho que eu tinha há muito tempo, e esse foi o tema ideal, porque é um tema que eu
sinto que tem uma desenvoltura boa nisso para passar para as pessoas. Então isso foi assim, um dos motivos que me levou a fazer o livro. Segundo, eu acho que a literatura nunca vai morrer, Diego. Eu acho que o conhecimento é a coisa mais importante que existe, até mesmo em tempos de chat GPT. Se você não tiver, por exemplo, vamos aqui viajar um pouquinho, se você não tiver uma boa formação acadêmica, você não vai conseguir nem saber o que perguntar para um ChatGPT, para um Gemini, para um Claude, né? Então, assim, você continua tendo a necessidade de uma boa formação, até mesmo para saber diferenciar. Por exemplo, até tem um exemplo clássico aí que eles falam, né, nas guias de arquitetura, que é um teto de uma abóbada. Então, você tem que saber o que é uma abóbada para poder fazer o projeto de uma bem construída. Então você continua, eu acho que isso é essencial, você saber, você ter essa boa formação, principalmente escolar, para saber lidar com essas ferramentas, porque não é assim, eu quero fazer um bolo, vamos chutar um exemplo aqui bem básico, eu quero fazer um bolo. Você não tem ideia do tempo de forno, dos ingredientes. Quebra 2 ovos, você sabe quebrar um ovo? Entendeu? Então o ChatGPT não vai quebrar o ovo para você. O ChatGPT não vai fazer, por exemplo, não vai te explicar. Ele pode até te explicar, mas você tem que saber a pergunta que você quer fazer, né? Mais uma vez, aquilo que a gente conversou no começo. Se você tiver um prompt vago, ele vai te dar uma resposta vaga, genérica, que não tem valor nenhum, né? Então você nunca vai conseguir produzir, seja em redes sociais, seja no ambiente de trabalho, um conteúdo que de fato seja produtivo, que faça diferença, que seja profundo. Legal. Então, assim, resumindo, acho que a literatura não morre. Não, perfeito, ótima resposta, concordo contigo. E que tipo de projeto aí você gostaria agora de desenvolver ou expandir, Daniken? Você já tem alguma coisa preparada, programada, ou quem sabe um terceiro livro? Eu não estou pensando ainda no terceiro livro, mas eu estou pensando, já estou executando de fato, inclusive já foi até ver o espaço, onde eu vou gravar um curso, porque muita gente hoje em dia, a gente sofre, né, de um certo imediatismo. Eu não vou aqui denunciar a minha idade, mas no meu tempo as coisas eram um pouco mais lentas. Mas assim, esse sentimento de imediatismo, até pelo próprio dinamismo que o mundo está hoje, que as soluções exigem hoje, né? Então a nossa sociedade está crescendo nesse sentido, de ser tudo muito rápido, muito dinâmico, e eu vejo num curso, por exemplo, em vídeo, uma boa saída para eu conseguir transmitir essa minha mensagem. E aí quem se interessar vai poder acessar, e, enfim, vai ter um acesso aí com atualizações, inclusive as plataformas hoje permitem isso. Antigamente você fazia um curso, era aquilo, e dali você desenvolvia. Hoje, a ideia desse que eu estou fazendo faz o curso, adquire aquele conhecimento, e durante um tempo ainda, eu dou aquele acompanhamento, né? Então eu acho que isso é muito bacana, uma espécie de curso misturado com mentoria, que até recebeu uma conotação um pouco negativa nos últimos tempos, mas acaba sendo uma mentoria mesmo, né? A gente tinha aqueles mentores de sala antigamente. Claro, então a ideia, o projeto futuro imediato seria esse. Massa, cara, legal, parabéns, Daniken. Eu acho isso bem bacana, cara, eu penso em fazer algo do tipo também, e eu acho que esse é o caminho, justamente por esse tipo de ferramenta. A gente não dá para te fazer um curso e deixar só isso, gravar um negócio e vender isso, porque daqui a uma semana já mudou, cara, já atualizou a ferramenta, né? Então, assim, tem que ser um processo de mentoria mesmo, a não ser que tu seja um falastrão, né? Se o cara é um falastrão, aí ele vai fazer, e tem por aí, você sabe que tem um monte aí, né? O especialista, aí o cara vende um cursinho ali e nunca mais quer saber do aluno, dali a um mês o curso já está desatualizado, o aluno perdeu o dinheiro. Mas do jeito que tu quer fazer, cara, me parece o mais interessante mesmo, que é aquele que tem um acompanhamento e que a pessoa vai estar sempre atualizada, né, cara? E que precisar ali vai ter um mentor ali, e como tu falou, realmente
surgiu tantos que ganham essa conotação negativa, mas eu não vejo como negativo de forma alguma, cara. Acho que mentoria é um processo bem bacana e é o futuro aí para quem quiser aprender. A melhor forma de aprender é ter um mentor, ter alguém que entende aí, que vai estar segurando tua mão no Concordo caminho. contigo. O curso, inclusive, vai ter aqueles momentos assim, saiba mais, clique aqui. Então a gente vai ter Aham. acesso aí a materiais, inclusive de fora, que é a coisa mais fácil do mundo ter dificuldade. E tem até material em chinês, né? Uhum. Porque, como você já falou aqui também no programa, a China é um dos atores principais desse cenário mundial aí da IA. Sem Então, dúvida. até material em chinês, mas não sei chinês. Você tem hoje o chat GPT, você tem um monte Não de precisa, ferramentas né? para Não fazer a precisa tradução. saber, né, cara? A gente podia Eu estar tenho um amigo. conversando em chinês aqui, transmite para a China o programa. Exatamente, cara. Eu tenho um amigo que tá lá no Cazaquistão. Ele tava Olha, viajando e lá não tem ele até fala bem inglês, mas obviamente que cazaque ele não fala. E, e lá nas placas não tem nada em inglês. Então pô, tô perdido aqui. Aí eu passei ele para usar o chat GPT e aí ele tira foto das placas e pede pro o chat GPT traduz, explica tudo, menu de restaurante, é, indicação, quando ele fantástico. precisa ler tudo, cara. Então, assim, hoje em dia a língua já não é mais um obstáculo para quem sabe utilizar a inteligência artificial. E até mesmo para quem não fala, outro dia eu me deparei com uma ferramenta que estão desenvolvendo. Já existem algumas que são reativas no mercado, mas existe uma que é em tempo real, com inteligência artificial, que faz linguagem de sinais. Olha que Eu bacana. vi. Legal, E a legal demais. linguagem de sinais, isso eu não sabia, né? Mas a linguagem de sinais, ela é regionalizada. Então, é um pouquinho diferente a linguagem de sinais que se fala aqui no Rio Grande do Norte para a linguagem de sinais de São Paulo, por exemplo. E essa ferramenta, ela percebe essas nuances e vai adaptando a linguagem e fala na hora. Você fala com a pessoa com o celular aqui do lado, a outra pessoa entendendo. Cara, que Isso é legal. fantástico. Olha a inclusão, né, que há aí atrás. Não, isso é sensacional, sensacional. Esse tipo de coisa é legal. Eu acho que esses são os avanços do dia que eu mais gosto de ler sobre, sabe? Negócio, pô, tá o cara na cadeira de roda que agora consegue jogar videogame, consegue se movimentar, ou o cara Perfeito. surdo que começa a ouvir, ou o cego que começa a enxergar melhor, ou que pelo menos tem uma vida melhor, porque tem uma inteligência Claro, artificial embutida, né? Então, qualidade esse de é o tipo vida. de qualidade de vida, cara, exatamente. Legal. O Dani, para a gente começar a entrar na reta final aqui, cara, para onde que você vê a inteligência artificial indo nos próximos 5 a 10 anos aí? Tanto globalmente quanto especificamente no nosso país. É, eu acho que no Brasil a gente teve um movimento muito positivo, né? Recentemente teve uma sinalização aí do último governo sobre uma verba destinada aos estudos de ao desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. E eu acho que isso foi extremamente positivo. Eu acho que existem movimentos que podem trazer um pouco de atraso mesmo, como é a regulação dela na União Europeia, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que, né, é liberado geral, né, por assim dizer. Mas, assim, a nível mundial, eu acho que é um caminho sem volta, como você mesmo já mencionou várias vezes aqui. É uma coisa que vai crescer cada vez mais e é uma coisa que vai aparecer cada vez menos. Eu gosto muito dessa questão da tecnologia. Quando ela é boa, ela não aparece. Hoje, por exemplo, você usa um celular, nem percebe, e você não consegue viver mais sem ele. Você usa, por exemplo, uma otimização de áudio. A gente deve estar usando alguma ferramenta de otimização de áudio, por exemplo, e sem perceber. E isso vai ser em tempo real, também sem perceber. Então, aí é uma coisa que vai cada vez mais se desenvolver para oferecer que eu até gosto de falar isso, uma escalabilidade personalizada. O que é isso? Eu vou conseguir atender um leque maior de pessoas dentro daquilo que cada indivíduo prefere, naquela linguagem que ele gosta de ouvir ou que ele entende, e apresentado daquela forma que ele entende, né? Isso seja em pesquisa de mercado, seja em próprio
material didático, por exemplo. Eu acho que isso cada vez mais vai crescer no mundo inteiro. Legal, cara, bacana. Eu gosto de visões otimistas de IA também. Eu dou muitas das vezes pessimistas aqui, mas o que eu gosto mesmo é quando são das otimistas e das coisas boas. E eu acho que por hoje é só, cara. Encerramos aqui. Daniken, foi um prazer te receber nesse programa, cara. Seja sempre bem-vindo. Te desejo muito sucesso no curso aí e nos seus livros. Reforça mais uma vez aí a tua rede social e fica à vontade aí para se despedir do nosso público. Maravilha, Diego. Só tenho a te agradecer a oportunidade. Eu acho que as iniciativas como a sua devem ser divulgadas, cada vez mais. Eu acho que a tua rede tem que crescer muito, esse podcast tem que crescer muito, porque conteúdo de qualidade é difícil da gente ver hoje em dia, numa época de IA, onde todo mundo produz tanto, vai ficando cada vez mais difícil separar o joio do trigo, mas realmente é a agulha do palheiro o teu conteúdo. Bacana, sem querer aqui te lisonjear, nem nada disso, mas realmente o óbvio tem que ser dito. E obrigado, eu espero que também a tua audiência tenha gostado desse nosso bate-papo de hoje, porque realmente é uma intenção minha espalhar esse conhecimento, espalhar essas ferramentas, espalhar essa mensagem da IA para cada vez mais pessoas. E assim, não é um bicho de sete cabeças, é altamente tecnológico e tudo, então isso pode assustar um pouco, mas é um site que você conversa como se fosse uma pessoa. Isso assim, numa visão bem mais simplificada, né? Lógico que a gente tem outras aplicações mais sofisticadas, mas assim, para o uso geral, vai fundo, começa a usar, segue as dicas do Diego na rede social, ele fala muita coisa boa. Olha que eu já estou utilizando uma ferramenta que você postou ontem. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Diego, pela oportunidade, e obrigado a quem ficou também até aqui para ouvir esse nosso bate-papo. Valeu, obrigado, Daniken. Valeu, pessoal. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, obrigado.